Bom dia! Gente, o nosso trabalho de história vai falar sobre a colonização da América pelos europeus. Espero que vocês gostem. Prestem bastante atenção e abram uma apostila no módulo 20. E aí, galera, agora eu vou falar sobre o contexto histórico da América colonial, né? E tem esses três tópicos: a relação coloniais do continente americano e a Europa, o mercantilismo e o antigo sistema colonial, né? Começando, as principais metrópoles europeias que estabeleceram relações comerciais com o continente americano foram a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal e Holanda. O mercantilismo, como vocês já estudaram, como vocês sabem, né? Era um sistema econômico onde eles exportavam mais e importavam menos. Campos de colonização, que tinha parte do Pacto Colonial e também a colônia era dividida em povoamento e explorações, e logo depois tinha o comércio triangular. Bom, o Pacto Colonial era a relação econômica entre a metrópole e a colônia, que a relação entre elas foi marcada pelo Pacto Colonial. Que o Pacto Colonial, ele que institucionalizava o papel da colônia no enriquecimento metropolitano, ou seja, ele que comandava todo o enriquecimento da metrópole naquela época. Existiam dois modelos de colônias, o povoamento e a exploração. No povoamento eram pequenas propriedades que eram trabalho livre e tal, e tinha o mercado privado, que era só entre eles ali e só. A exploração eram já grandes propriedades, já eram maiores, e por serem maiores elas tinham o comércio aberto, e por exploração e também por trabalho livre, e eles também, como que eu posso falar, eles exportavam. Era tudo, o enriquecimento deles era voltado para a exploração, ou seja, eles mandavam para outros lugares, não ficava só ali. E no comércio triangular era o desenvolvimento das teorias mercantilistas, onde que estabeleciam o comércio triangular, que era o desenvolvimento de como tudo ocorria. Eu vou falar sobre quando os espanhóis eles estavam aqui e viviam na América colonial. Para começar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os vice-reinos. Tinham 4 vice-reinos: o vice-reino da Espanha, da Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata. E também tinha os indígenas, que eles eram os índios que nasceram aqui na América. E infelizmente os índios eles não tinham nenhum direito na sociedade. E para piorar, ainda tinha os escravos negros, que eles vieram do México, da América Central e das ilhas do Caribe. Esses escravos, igual foi apresentado no trabalho passado, eles tinham que trabalhar pros senhores deles, e eles sofriam muitos abusos. Chega aqui, Ana, pra ver se dá pra mostrar essa foto. Igual você pode ver aqui, olha, aqui tem uma fogueira e tem muitos dos escravos aqui sendo queimados e também dos índios. Aqui é uma criança, pessoas, os europeus colocando fogo neles. E não era uma sociedade muito boa, principalmente para os escravos e para os índios, que eles não tinham direito nenhum. Também vou falar sobre a economia da colônia na América. Tinha a economia, a mineração, que eles exportavam ouro e a prata daqui da América. Também tinha a pecuária, que foi um grande papel econômico, que foi muito importante para o crescimento aqui dos europeus, aqui na América. E também tinha a agricultura, que principalmente no Caribe eles exportavam açúcar, e também foi bastante importante para o crescimento dos espanhóis aqui. Eu vou falar também sobre a encomenda, que se dava quando o índio ele trabalhava para o dono dele, óbvio, e o dono dele pagava tributo para a coroa, e em troca ele catequizava esse índio. Também vou falar sobre as frotas anuais, que uma vez por ano os navios eles pegavam mercadorias que vinham da Europa para a América, e eles colocavam frotas para proteger esse navio, para as mercadorias não serem roubadas, para não acontecer nada com elas. Também tinha os portos únicos, que quando a América mandava ouro, prata e alguns outros produtos, até açúcar, para a Espanha, lá eles podiam só desembarcar em um único porto, que é o porto de Sevilha. Isso daí era muito importante para a organização
dos espanhóis aqui e também lá na Europa. Franceses na América colonial. Então, depois dos portugueses e espanhóis eles colonizarem a América, aí um século depois, os franceses foram colonizar a região. Teve a Guerra dos 30 Anos, que os franceses eles lutavam para evitar que os Habsburgos, que é uma dinastia que estava dominando o Sacro Império Romano Germânico e a Espanha, para que eles não conseguissem dominar a França também, porque aí ia ter muita influência religiosa e política e não ia ser nada bom. Então os franceses tiveram essa guerra dos 30 anos aí, que foi para evitar o estabelecimento desse povo. E também eles começaram algumas atividades colonizadoras, que incluía companhias de comércio, pirataria, corso, que eram quando navios franceses atacavam os navios dos espanhóis, e também, tipo, eles começaram a colonizar a Nova França, que atualmente é chamada de Canadá. E no Canadá eles tinham trocas com os índios também. E um tempo depois, eles começaram a povoar o Canadá. Só que eles estavam povoando muito intensamente. Aí, tipo, o pessoal se revoltou muito e eles fizeram a servidão por contrato. Servidão por contrato funcionava da seguinte maneira: os escravos, eles trabalhavam por 3 anos para os proprietários, e aí depois que eles acabaram de trabalhar, eles tinham que pagar, eles tinham direito à propriedade de terra. Aí essa é a servidão por contrato. E teve essa imigração por incentivos governamentais que eles também fizeram para que os espanhóis eles fossem para a França cada vez mais, e eles colocaram algumas coisas para ajudarem a essa imigração. Entre elas, as mulheres que elas se casassem no Canadá, elas tinham incentivos governamentais, e os condenados eram deportados, né? Eles não morriam, eles iam para outras cidades. As terras eram distribuídas entre os imigrantes e os soldados eram enviados para resistir aos domínios franceses, porque eles precisavam coordenar para que eles não passassem os franceses para trás. E as ilhas conquistadas foram São Domingos, Martínica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Guadalupe. Tinham 4 vice-reinos: o vice-reino da Espanha, da Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata. Nossa, Guizinho. Dá um oi aí que você vai aparecer no final, viu? De créditos. Estudando antes de você entrar aqui. Coitada, ela esqueceu que eu vou colocar. Você vai colocar assim. Alex, por que não? Pera, Tem que colocar. Ah, não, Mas vai aparecer também. Essas partes da cara de cada uma, assim. Coordenar. Pera, deixa eu falar de novo, porque o Alex corta essa parte. E os soldados, eles precisavam